Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Estação das Células, a Armadura de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10, o Escudo da Fé, parte 2. O valor que a fé tem na caminhada cristã e como que Paulo coloca a fé dentro da analogia da armadura como o escudo da fé. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo na parte 2, entendendo que a fé é algo que precisa ser aperfeiçoado. Ela é algo que vai gerando um amadurecimento em nós. Lá em Efésios capítulo 4, no versículo 13, diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui Paulo está dizendo que, como a gente disse no começo, a fé ela precisa ser aperfeiçoada até um certo ponto, até um alvo. O Espírito Santo que habita em nós, que habita na igreja, continua trabalhando em nós para o aperfeiçoamento da nossa fé, para o crescimento da nossa fé. Paulo diz que existe uma unidade da fé a se alcançar. Existe um alvo, existe um propósito, existe uma missão a ser realizada, a ser alcançada. E para isso existe um caminho a ser traçado, existe um caminho a ser percorrido. Quando nós estabelecemos metas, no começo do ano, no começo do mês ou da semana, no nosso emprego, na nossa vida pessoal, nós estabelecemos uma meta e nós traçamos caminhos para a gente conseguir atingir essa meta. Qual é o meu plano de ação? Qual é as minhas tarefas diárias, semanais, mensais, para que eu possa atingir esse alvo? E Paulo está dizendo aqui que esse alvo é a nossa unidade da fé, o aperfeiçoamento. E ele fala desse aperfeiçoamento até que nós possamos nos tornar maduros ao ponto de chegar à estatura de Cristo. Então essa é a missão, é a visão, é o futuro, é o que nós almejamos chegar. Existe esse caminho a ser percorrido para conseguir chegar lá. E como que nós percorremos esse caminho? Qual que é esse caminho? Quais são os meus afazeres? Quais são as atividades? Como que eu consigo chegar a esse ponto principal? E aqui Paulo fala, aqui no livro de Efésios, que Deus ele estabeleceu ofícios ministeriais, vocações ministeriais que são posicionadas em favor do nosso corpo, do corpo dele, do corpo de Cristo, a favor da nossa igreja, a fim de que nós possamos caminhar rumo a esse objetivo. Então existe um objetivo, existe um caminho a ser trilhado. Esse caminho ele é realizado através desses ofícios que Deus estabeleceu e deu à igreja. E na medida com que esses ofícios eles vão sendo realizados, eles vão sendo cumpridos dentro da igreja, eles começam a agir em favor da igreja, o nosso escudo que nós falamos na semana passada, ele se torna mais vigoroso, ele se torna mais resistente, ele se torna mais forte, mais útil, porque a nossa fé começa a se fortalecer. Então esses ofícios, ele tem como principal objetivo fortalecer a nossa fé, aperfeiçoar a nossa fé. Por isso que Paulo fala muito do aperfeiçoamento dos santos na caminhada cristã nesse processo. E hoje essa lição vai ser basicamente a gente falar um pouco desses ofícios que Deus deu para a igreja. Lá em Efésios capítulo 4, no versículo 11, fala assim, e Deus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então nós vamos falar cada um desses 5 ofícios que Deus estabeleceu e deu à igreja, a fim de que a igreja possa alcançar a unidade da fé perfeita em Cristo e possa chegar à estatura perfeita em Cristo. Vamos lá, primeiro ele fala do apóstolo. A palavra apóstolo no grego significa literalmente o enviado, aquele que vai, aquele que desbrava, aquele que inicia. O apóstolo, ele é aquele que vai criar os fundamentos, que vai criar o firmamento, que vai iniciar uma obra. A gente vê que Jesus ele teve os seus
ele teve os seus primeiros discípulos, né, os seus 12 discípulos, que futuramente se tornaram os primeiros apóstolos, que foram os enviados, o que iniciaram a igreja. A igreja começou neles, eles foram enviados por Jesus para iniciar a obra dele, para dar continuidade, à obra dele aqui na Terra. Então o apóstolo é esse que vai, é esse que desbrava, é esse que é o pioneiro, é aquele que visa alcançar, que visa lançar as bases espirituais para a solidificação de uma igreja. Então o apóstolo ele vai chegar para criar fundamento, para criar firmamento, para depois vir os pastores e cuidar dessa igreja. Então o papel do apóstolo é de extrema importância, porque ele que vai colocar no coração dos primeiros fiéis, dos primeiros cristãos ali daquela região, os fundamentos da fé cristã. Então ele que vai criar a base, e aí depois chega o pastor e cuida dessas ovelhas que nós vamos falar mais lá na frente. Então essa é a missão do pastor, é plantar, é regar ali, é edificar, para que outros depois venham e continuem a plantação e plantem e colhem, aquilo que foi plantado. Esse é o papel do apóstolo, aquele que inicia, aquele que abre o caminho. O segundo é o profeta. O profeta é aquele que recebeu da parte de Deus o dom de trazer visões, revelações, uma palavra de Deus para o povo. A gente entende que o profeta geralmente ele é mais comum assim no Antigo Testamento, né? A gente vê muito o papel do profeta, o papel do sacerdote. E o sacerdote naquela época, no Antigo Testamento, era aquele que falava em nome do povo para Deus. Então o sacerdote pegava o pecado do povo lá no Santo dos Santos, o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, representando o povo. O profeta, ele já representa Deus para o povo. Ele traz uma mensagem de Deus para o povo, de uma determinada circunstância, uma determinada situação. Então a gente vê bastante exemplo de profetas no Antigo Testamento, mas também nós vemos exemplos no Novo Testamento. Em vários exemplos que existem no Novo Testamento, foi destacado um que era o homem chamado Ágabo. Ágabo, a gente vê duas situações dele em relação a profecia, né, dele profetizando naquele tempo. Primeiro que ele fala ali para aquela região de que ele começa a anunciar que haveria de chegar uma grande fome sobre todo o mundo. E realmente foi o que aconteceu algum tempo depois, veio a fome por conta dessa profecia que Ágabo falou ali, o povo pôde se preparar, pôde economizar, pôde juntar ali os seus mantimentos e passar pela fome sem ter nenhum abalo ali dentro de suas casas. E uma outra situação foi quando o Ágabo vira para Paulo, que estava partindo de viagem para Jerusalém, falando do que ele haveria de sofrer em Jerusalém. Os açoites, as perseguições, e ele fala aquilo não para desencorajar Paulo, muito pelo contrário, mas para encorajá-lo de que realmente Deus tinha um propósito ali e que aquilo servisse para ele como um combustível. Foi o que realmente aconteceu na vida de Paulo. Então nós vemos que a função do profeta é esse que tem esse discernimento, que consegue entender da parte de Deus algo em relação ao povo. Um outro tipo de ofício que ainda temos dentro da igreja é a do evangelista, que Deus concedeu à igreja, né, do evangelista. O evangelista é aquele que recebeu dons especiais para pregar o evangelho. Ele geralmente é acompanhado aí de sinais, de curas, de milagres, de operações sobrenaturais, porque o foco dele está na salvação de almas, o foco dele está em alcançar os perdidos, o foco dele não está em criar uma base teológica, ele até tem dentro do seu coração, ele tem um entendimento da palavra, um entendimento teológico das doutrinas, só que a preocupação dele não é criar uma base doutrinária dentro da igreja. A preocupação do evangelista é a salvação das pessoas. Então ele é aquele que vai longe, é aquele que vai aos confins da terra, é aquele que prega o evangelho a toda criatura. O foco dele é para aqueles que estão perdidos, é aqueles que ainda não conheceram a mensagem do evangelho. E a gente vê claramente o exemplo de um evangelista no Novo Testamento que foi Filipe, né?
Filipe, ele primeiro apareceu em Samaria, na cidade de Samaria, ali curando e expulsando muitos demônios naquela região. E depois, numa segunda ocasião, a gente vê que ele foi um mensageiro enviado para falar com o eunuco, né? O etíope eunuco, que estava indo adorar em Jerusalém. E ali ele estava confuso sobre o que estava escrito ali nas Escrituras, principalmente em Isaías e a respeito do que tinha acontecido. Então Filipe chega para ele ali e começa a explicar as Escrituras e como que elas convergiam na pessoa de Jesus, e naquele momento mesmo o eunuco decide se batizar e Filipe para ali a carruagem onde eles estavam e batiza aquele eunuco. Então a gente vê que esse evangelista é alguém que é muito mais focado na salvação, ele é no batismo, ele é nos milagres, ele é mais focado assim em ir até os confins da terra. O outro ofício que é relatado, né, que Paulo fala que foi dado à igreja, é o ofício do pastor. O pastor é aquele quem cuida do seu rebanho, é aquele que permanece, é aquele que dá segurança para a igreja, para o povo dele ali, né? Aquele que acaba ensinando com a sua própria vida como se vive o evangelho. Eu tinha um amigo meu que sempre falava para mim assim, que pastor é aquele que cuida, literalmente. É o que senta na mesa, é o que gosta de fazer um discipulado, é o que gosta de conhecer a pessoa, de ajudar a pessoa, de ser uma referência para aquela pessoa, de ajudar mesmo aquela pessoa a entender a mensagem do evangelho e a viver na prática o reino de Deus. Então o pastor é essa pessoa mais próxima, é o que vai pegar o fundamento criado pelo apóstolo e vai solidificar cuidado com as ovelhas, cuidado com as pessoas, que vai começar algo que já foi iniciado por alguém. E por último, o último que é relatado ali que Deus dá à igreja é o ofício de mestre. O mestre é aquele que fundamenta a igreja através do ensino doutrinário, né? Que acaba ensinando, né? Que tem como fundamento ensinar a igreja a respeito das escrituras. Porque em todas as épocas, a igreja sempre correu o risco, e ainda corre nos dias de hoje, de passar por uma contaminação de doutrina bíblica. Erros teológicos, interpretações erradas, heresias. Muitas vezes isso chega dentro da igreja. E o papel dos mestres é conservar a sã doutrina, a pureza da sã doutrina. O mestre é aquele que vai gerar dentro do coração da igreja um conhecimento específico, um conhecimento profundo. E a gente vê que isso hoje em dia ele é muito importante. A gente vê a facilidade que nós temos de ter acesso a pregações, acessos a cursos de teologia, acessos a vídeos, né, que muitas vezes explicam doutrinas que são erradas à doutrina bíblica. Então a gente ter mestres dentro da igreja é o que vai conseguir nos ajudar a fortalecer o ensinamento dessa sã doutrina. Então esses são os 5 ofícios, né, que nós vemos aqui. Todos esses 5 ofícios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles juntos cooperam para a edificação do corpo de Cristo. Então não existe uma pessoa que ela é para todos e um não é maior do que o outro. O evangelista, por exemplo, não é melhor porque ele carrega muitas vezes um sinal miraculoso do que, por exemplo, um profeta. Muitas vezes a gente acaba pensando de que uma pessoa evangelista porque ela prega para multidões, ela prega em ginásios, ela tem a facilidade de pregar, ela é muito mais usada, por exemplo, do que uma pessoa que já exerce um ofício mais de profeta, um ofício mais de mestre, um ofício mais pastoral dentro da igreja local, com uma quantidade de pessoas menores. Isso é um equívoco que acontece muitas vezes dentro da igreja. Deus direcionou cada um de acordo com o seu propósito. A uns ele chamou para apóstolo, a outros ele chamou para profeta, a outros ele chamou para evangelista e a outros para pastores e a outros para mestres. Cabe a nós entendermos em Deus qual que é a nossa direção, mas entender que muito mais do que o exercer este cargo, o propósito de cada um deles é a unidade da fé, é o aperfeiçoamento da igreja, é o crescimento da igreja. Então, para a gente concluir, fazer uma breve analogia para a gente conseguir entender melhor essa questão dos ofícios. E você pode passar para a sua célula aí para você ver um entendimento mais claro. Olhando para a nossa mão,
a gente vai ver o apóstolo simbolizando o dentão. Isso aqui é só uma simbologia, não está na Bíblia, então você pode trazer esse ensinamento de uma maneira que você entender melhor, tá? É mais dentro dessa estrutura que a gente criou. O apóstolo, como a gente falou, é aquele que fundamenta, é aquele que cria firmeza, é aquele que vai iniciar. Então a gente simboliza ele pelo dedão. O dedão é o que gera firmeza na sua mão. Você dificilmente consegue pegar alguma coisa sem o seu dedo. Você tentar pegar alguma coisa só com esses 4 dedos, você vai ter muita dificuldade. Você precisa do dedão para te dar firmeza. Então, o apóstolo é simbolizado pelo seu dedão, porque ele cria a firmeza, ele cria o fundamento, ele cria esse primeiro caminho. O profeta, ele é simbolizado pelo dedo indicador, porque ele vai indicar a vontade de Deus. Ele vai falar em nome de Deus. Então, o profeta vai pegar e vai indicar o que Deus está falando sobre cada situação. O evangelista, ele é representado pelo dedo do meio. O dedo do meio, por ele ser o maior, e não o maior no quesito de tamanho, de grandeza, mas sim porque ele é o mais longo, ele é o que percorre mais, ele é o que vai mais longe. Dentro da nossa mão, o dedo do meio é o que vai mais longe, se você puder perceber aqui. Então, o evangelista é aquele que vai até os confins da terra para pregar o evangelho. O pastor é simbolizado pelo dedo esquerdo, da aliança, o dedo anelar. Esse anel de noivado, onde a gente, de casamento, onde a gente coloca o dedo, que é o dedo do pastor aí, simboliza uma aliança que o pastor tem com a sua igreja, que é o de cuidar. Quando a gente casa, a gente promete, né? Eu prometo cuidar, amar na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Então o pastor, ele também assume esse compromisso diante de Deus com a sua igreja. E o último, o dedinho, ele é simbolizado pelo mestre. Por quê? O dedinho, ele vai fazer uma simbologia, né, de você conseguir limpar as sujeiras do seu ouvido. Então o mestre é o que vai gerar essa limpeza do seu ouvido aí, das sujeiras, das falsas teologias, dos falsos ensinos e trazer uma sã doutrina. Bom, esses são os 5 ofícios que nós temos, que Deus concedeu à sua igreja, como falamos, para a edificação, para o crescimento e o aperfeiçoamento da unidade da fé. A fé precisa ser aperfeiçoada. Nós aprendemos que a fé, ela é um escudo, nós usamos ela como nosso escudo e a partir disso nós aperfeiçoamos ela através do agir desses 5 ofícios na igreja. Isso é um cuidado de Deus sobre a sua igreja para nós conseguirmos crescer na medida perfeita até alcançarmos a estatura em Cristo. Espero que tenha ficado claro para você, que Deus abençoe muito a sua semana, a sua célula e nós nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.